mais uma aula do Portal IDEA para o YouTube. Nessa aula nós vamos falar sobre vetores de clonagem. Eu sou a professora Ana Luísa. Antes de mais nada, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos, dos nossos e-books e das nossas novidades. Vetores de clonagem podem ser plasmídeos, bacteriófagos e cromossomos artificiais de bactérias ou de leveduras. Os plasmídeos são moléculas de DNA circular. Eles replicam separadamente do genoma do hospedeiro. Podem ser introduzidos em células bacterianas por meio de um processo chamado de transformação. Nesse processo, as células bacterianas e o DNA recombinante são incubados juntos a 0 graus Celsius numa solução de cloreto de cálcio. É dado um choque térmico e com esse choque térmico as células bacterianas incorporam os plasmídeos recombinantes. Uma outra forma de fazer isso é por um processo chamado de eletroporação, em que nós vamos induzir a membrana celular a se tornar permeável e receber então o plasmídio recombinante. Após esse processo de transformação, nós precisamos selecionar as células que realmente incorporaram, que realmente receberam o plasmídio. O plasmídio naturalmente contém um gene que confere resistência a antibióticos. Então nós vamos fornecer antibiótico por meio em que as bactérias estão crescendo e somente aquelas células que foram transformadas, aquelas que receberam o plasmídio recombinante, vão crescer no meio contendo o antibiótico. O processo ele funciona mais ou menos dessa forma. Como nós já falamos no vídeo anterior, nós temos um DNA de interesse, que nós queremos fazer a clonagem, e nós vamos utilizar um plasmídio como vetor. Então nós vamos cortar tanto o DNA de interesse, quanto esse plasmídio com enzimas de restrição. O DNA de interesse ele vai ser ligado ao plasmídio pela enzima ligase, e nós teremos então um DNA recombinante. Por meio do processo de transformação, uma bactéria hospedeira vai incorporar esse DNA recombinante e nós vamos colocar essas bactérias para crescerem no meio contendo antibiótico. Somente aquelas células que receberam o plasmídio recombinante vão crescer no meio com antibiótico, sendo assim selecionada. E então se dá o nosso processo de clonagem e ela vai crescer, essas bactérias vão continuar crescendo e vão levar à produção do produto de interesse, daquele gene de interesse. E em seguida nós vamos então fazer a purificação, ou seja, separar somente aquele produto que nós temos algum interesse, como por exemplo insulina humana, hormônio do crescimento e assim por diante. As características de um vetor de clonagem: ele vai conter uma origem de replicação, geralmente um gene que confere resistência a antibiótico, uma sequência de reconhecimento para as endonucleases, que são as enzimas de restrição, geralmente tem um tamanho pequeno. Além dos plasmídeos, existem também os bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. 1/3 do DNA dos bacteriófagos pode ser substituído por DNA estranho. Então nós podemos realizar, utilizando bacteriófagos, a clonagem de fragmentos de até 23.000 pares de base. O DNA recombinante ele vai ser empacotado nas partículas virais e vai ser transmitido para as células bacterianas por meio da infecção do bacteriófago nessas células bacterianas. E existem também os cromossomos artificiais de bactérias, que são plasmídeos utilizados para clonagem de segmentos de DNA grandes.
Eles também contêm genes de resistência a antibióticos e uma origem de replicação. E, geralmente, a célula hospedeira, ela vai possuir alguma mutação que permita que ela capte, que permite. Geralmente, a célula hospedeira, ela vai possuir alguma mutação que permita que ela possa captar moléculas grandes. Essa foi então a nossa aula sobre vetores de clonagem. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para as próximas aulas. Muito obrigada e até mais!